não tem um viés, não é essa a ideia, entendeu? É um curso de política, né? Um curso para entender a política feito por um cientista político. Então ele vai explicar os conceitos sobre liberalismo, libertarianismo, conservadorismo e etc. Então o curso em si não tem um posicionamento, né? A ideia do curso não é essa. Agora o professor, obviamente, tem. E se você acompanha, acabou de chegar aqui, inclusive o Bruno, você sabe que ele é conservador. Não, gente, isso não existe, pelo amor de Deus. Não existe problema algum em você conversar com uma pessoa que você terminou um relacionamento porque você se arrependeu de ter terminado. Agora, obviamente, você tem que estar, né, ciente de que você pode ouvir um, ok, tudo bem, né? Eu te perdoo, vamos reatar o nosso relacionamento, mas você também pode ouvir um, véi, dane-se, problema seu, por que você não pensou antes? Então, essa é a questão, você tem que estar ligado. Então você tem que estar ciente de que isso pode acontecer, né? Agora, o simples fato de você... Que foi, meu amor? Margareta aqui doidinha. O simples fato de você ter terminado, ter se arrependido e pedir para conversar, pedir para voltar, não é uma humilhação. O que não é legal, que não é nem o fato de ser ou não uma humilhação, mas é porque é sem noção mesmo, né? É a pessoa deixar claro que não quer mais nada com você, que não quer reatar o relacionamento e você ficar infernizando a vida do sujeito. Aí não dá. Vocês saberão muito em breve, tá? Prometo para vocês. Hoje eu tive uma reunião de 2 horas e meia com a minha equipe, justamente para deixar tudo isso alinhado, deixar tudo certo para poder avisar aqui a vocês. Então, já já. Ó, eu jamais vou vir aqui ficar cagando regra sobre a vida de ninguém, tá? Até porque eu nem te conheço, enfim, nada a ver. Mas assim, se vocês são católicos, vocês sabem como é que a coisa funciona. Então, eu acho melhor conversar com o padre. Sim, já estou fazendo, na verdade. Nos próximos dias eu venho aqui para divulgar tudo para vocês: data de lançamento, preço, o que vai ter no curso, como é que vai funcionar, tudo. Mas está ficando muito, 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 muito bom. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de mensagem que eu recebi aqui nessa pegada, depois que eu falei que num relacionamento você precisa dizer o que você quer para outra pessoa, porque ninguém tem bola de cristal. E o que é que isso significa? Significa que ninguém quer aprender sobre política, ninguém quer aprender sobre nada, e a pessoa quer aprender sobre relacionamento. Mas tudo bem, sextou, né? Como diz o Raduan, então vamos lá. Eu vou explicar o que eu quis dizer com aquilo. Muitas vezes, quando a gente começa a se relacionar com a pessoa, a gente fica com melindre, né? Fica com pisando em ovos, fica com receio de dizer o que a gente quer, o que a gente espera. Então a gente não fala sobre filhos, não fala sobre casamento, a gente não fala sobre a nossa fé, sobre a nossa crença, a gente não fala sobre educação, a gente não fala sobre o nosso posicionamento político. Por quê? Porque a gente fica com receio de falar isso e afastar a outra pessoa, porque a gente pensa assim: nossa, mas se eu falar para esse cara, né, aqui no terceiro encontro, que o meu sonho é casar e ter filhos, ele vai achar que eu sou maluca e vai sair correndo. E é claro que essa possibilidade existe. É óbvio que essa possibilidade existe. Mas também existe a possibilidade de você estar diante de um homem e não de um moleque, que vai ouvir aquilo ali e vai falar: opa, então eu já sei como é que as coisas funcionam para essa moça que eu estou conhecendo, que eu estou saindo. Se para mim o que ela deseja é parecido com o que eu desejo, então maravilha, vamos junto. Se não, eu não dou início, eu não dou sequer início a esse relacionamento, né? Eu não levo isso aqui adiante, porque lá na frente a gente vai entrar em conflito. Só que o que acontece? A gente não fala as coisas, a gente fica com medo. E aí a gente acaba começando um relacionamento com aquela outra pessoa por afinidades que são superficiais, tá? É gosto que é parecido, a gente ouve a mesma coisa, a gente gosta de sair para os mesmos lugares, a gente tem amigo em comum, a gente tem temperamentos parecidos, a gente tem isso e aquilo outro de afinidade, a gente tem algumas coisas em comum, mas é tudo superficial. A gente não sabe quais são os valores do outro.
A gente sabe que o outro gosta, por exemplo, de música sertaneja, né? Ou que gosta de ouvir rock. Mas a gente não sabe quais são os princípios daquela pessoa. A gente não sabe quais são os valores daquela pessoa. A gente não sabe. E aí a gente começa um relacionamento onde a gente não sabe os valores da outra pessoa, a outra pessoa não sabe quais são os nossos valores. A gente leva isso por um tempo, casa, tem filho, inclusive, muitas vezes isso acontece. E aí, com o passar do tempo e com a convivência, a gente vai conhecendo, né, involuntariamente esses valores. E aí, muitas vezes, o resultado disso é divórcio. As pessoas já estão casadas há 10 anos, já têm 2 filhos e só agora é que descobriu-se quais eram os valores do outro, o que era importante para o outro, quais eram os princípios do outro. E aí, claro, você pode dar a sorte de descobrir que os valores do outro são iguais aos seus, né? Olha, maravilha, perfeito. Mas e se não forem? E se forem opostos? O que você faz? Aí o povo separa. Aí vem tudo com aquele papo, né? De tipo, nossa, meu marido, separei porque descobri que o meu marido é uma pessoa terrível. Descobri que o meu marido, ele não se importa com a educação dos filhos. Descobri que o meu marido não dá valor ao trabalho, né? Que o meu marido não dá valor à família, não dá valor a coisas que para mim são importantíssimas. E aí fica a grande questão, né? Por que cargas d'água você não procurou descobrir isso antes? Por que você não conversou abertamente com aquela pessoa antes de casar com ela sobre valores, sobre princípios? Por que você deixou que uma conversa tão importante, a mais importante de todas, passasse batido? Então, assim, gente, conversem. Falem o que vocês desejam, falem o que vocês querem. Se o cara correr, dê graças a Deus, é livramento. Voltei, gente, e eu voltei querendo fazer um comentário aqui sobre essa pergunta que eu já tinha respondido antes, mas eu acabei de sair da igreja de uma reunião que eu tive com o padre que vai celebrar o meu casamento. E foi uma reunião onde o padre explicou pra gente todo o ritual do matrimônio que acontece na igreja católica, né? Como são feitas as promessas, quais são as promessas, em que momento, etc. E aí, gente, conversa vai, conversa vem com o padre, a gente tocou no assunto dessa caixinha, porque é uma das promessas que você faz no altar, né? O padre, na hora do casamento, pergunta o seguinte: estás disposto a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e educá-los segundo a lei de Cristo e da igreja? Vocês lembram que o padre faz essa pergunta e aí os noivos respondem sim? Pronto, então eu acho que essa promessa, ai meu Deus, essa promessa que é feita no altar, no ato do matrimônio, ela responde à sua pergunta, mas repito, converse com o padre. Ó, percatinha é das antigas, hein? Percatinha é cringe, hein? Percatinha é muito cringe. Percatinha me lembra minha mãe quando era criança. Ai, coloca a percatinha pra sair. Enfim, é daqui. Acompanho sim, menos do que eu gostaria, por questão de tempo mesmo, não consigo ver tudo, mas sempre que posso eu assisto, gosto bastante, recomendo bastante a todos vocês. Não, na grande maioria das vezes eu estou trabalhando de moletom, ou então com pijama, ou então com aquelas roupinhas bem folgadinhas, sabe? Aquela roupinha velha que a gente usa em casa. Geralmente eu tô assim, mas eu sei da importância de você se arrumar, mesmo que seja para ficar em casa. Eu sei disso. Eu tento me policiar pra... Minha filha, fica quieta. Eu tento me policiar... Ó, querendo me morder, já pensou?
Enfim, eu sei da importância de você se arrumar, mesmo que seja para ficar em casa. Claro, você não vai vestir uma roupa esporte fino, mas você tem que estar pelo menos apresentável, sabe? E eu estou me policiando para isso. Ou não, eu te sugiro vários livros sobre a história do Brasil. E todos eles estão em destaque aqui no meu perfil. É só dar uma olhadinha por lá. Então, eu não sei, eu não tenho como te responder isso. Tudo vai depender do que é importante para você. Se você acha que o fato dele ser educado e fofo pesa muito mais que o fato dele ser inseguro e carente, então isso não necessariamente é um problema. Agora, eu, Mariana, eu fugiria, tá? Por quê? Porque pra mim, uma pessoa ser insegura e carente é muito complicado. Essas duas características são as características mais difíceis de lidar, na minha opinião. Ai, gente, 20 dias para o casamento e vocês ainda não aprenderam a pronunciar o meu futuro sobrenome. Não pode, isso é um absurdo. Vamos lá, gente, de novo, eu não aguento mais. Garchagen, tá bom? Devem, e eu vou te dizer por quê. A ideia do curso é desconstruir o feminismo, né? É desconstruir os argumentos feministas. E eu sei que você, pessoas da sua idade, são as pessoas que mais estão, digamos assim, vulneráveis a um debate sobre isso. Por quê? Porque é uma conversa que é presente na escola, é presente na rodinha de amigos, sabe? Então, para você, o curso vai ser muito, muito, muito útil. Na verdade, a ideia é que o curso seja muito, muito útil para todo mundo, né? Mas eu sei que pessoas da sua idade, adolescentes da sua idade, vão se beneficiar bastante do conteúdo que vai ter lá. Ah, o meu vestido, ele é... Eu não sei se tradicional é a palavra certa, porque eu não sei o que você está falando por tradicional, sabe? Mas eu posso dizer que o meu vestido é muito elegante, muito fino, maravilhoso. Ó, uma coisa que eu preciso deixar muito claro para vocês, né? Que inclusive foi uma coisa que eu falei lá na live que eu fiz sobre a minha conversão com a Dani, do Semente do Espírito, é que tudo isso aqui que vocês veem foi uma decisão que eu tomei. Nossa, Mari, como assim uma decisão? Exato, foi uma decisão. Não aconteceu nenhum evento sobrenatural. Eu não encontrei Deus, eu não vi a Virgem Maria na minha frente. Nada disso aconteceu, nada. Eu simplesmente tomei a decisão. Eu falei, bom, eu vou acreditar, eu vou viver a vida dessa forma e é isso. Vocês conseguem entender? Ou seja, essa foi uma decisão 100% racional. Consegue entender? Não é que eu fui, tocada pelo Espírito Santo, quando eu estava dormindo à noite, eu sonhei. Não, não, não. Eu decidi. Falei, eu vou. E cá estou eu, nesse exato momento, aqui, falando sobre isso. Então, assim, quando a gente fala sobre, porque a fé é irracional, isso é uma bobagem, tá? Isso é uma grande bobagem. Quem afirma que fé e razão não podem andar juntos, né, que elas são excludentes, né, que não podem coexistir, nunca leu, nunca nem ouviu falar, na verdade, em São Tomás de Aquino. Ele vai dizer que não existe contradição alguma entre a fé e a razão, né, que na verdade é o contrário disso. A fé e a razão, as duas se unem rumo a Deus, né, a fé teológica e a razão filosófica. Mas, enfim, o objetivo aqui não é entrar na filosofia de Tomás de Aquino, é simplesmente responder essa pergunta de maneira muito objetiva. Eu decidi que isso aconteceria na minha vida. E a partir dessa decisão, eu me comprometi com isso. Vai sim, vai rolar live sim. Vou fazer umas lives bem legais antes da abertura lá do negócio, né, do curso. E vai ser live com conteúdo bem interessante, viu? Mas eu vou avisando tudo pra vocês aqui. Ficou bom, não? Vou tirar. Ficou bom, não? Eu acho isso besteira, gente, sinceramente. Se o homem pede, se a mulher pede, bobagem. Não consigo pensar em como isso pode ser uma questão, sinceramente. Não tem uma idade mínima estabelecida, não, nem uma idade máxima. Eu só sugiro que, se você for menor de idade, você converse com os seus pais antes, né? Você peça a permissão deles para participar. Melhor assim.
Ó, de forma muito clara e prática e precisa, objetiva, progressista é socialista, tá? São sinônimos, tenho certeza disso. Quando se fala de progressismo político, são sinônimos. Margarete, o que é que tu tá fazendo aí? Oh, meu Deus do céu. Isso porque você não viu o Clube de 2021. E porque você não viu ainda o Clube de 2022. Aí, minha amiga, sucesso. Não, convidei não. Eu adoraria convidar a Renata, mas eu achei melhor não convidar não. Eu convidei só o Rodrigo, que é o marido dela, sabe? Porque assim, se eu for convidar a Renata, ela vai querer dar banho de rebalvete no padre. Então melhor não, deixa ela em casa. Ó, presta muita atenção no que eu vou dizer, tá? A resposta para essa pergunta é sempre. As nossas liberdades individuais sempre estão em risco. A liberdade de expressão é uma delas. Na verdade, foi uma menina que mandou aquilo, tá? Não foi um cara, não, foi uma menina. E aí, quando eu vi aquela mensagem dela, eu fiquei puxando aqui na memória as coisas que eu passei, né? Eu não preciso pegar referência em outra pessoa. A minha referência é a minha própria história, né? Graças a Deus eu nunca passei necessidade, eu nunca passei fome. Eu sempre tive uma mãe que, nossa, coitada, fez tudo o que podia e não podia para não deixar os filhos desamparados. Então, de fato, eu nunca passei nenhuma necessidade básica, assim, sabe? De abrir a geladeira e não ter o que comer. Sempre teve, né? Aos trancos e barrancos sempre teve. Mas eu nunca tive grana, eu nunca tive dinheiro a minha vida inteira. Eu nunca tive mesmo, tá? Nunca tive grana pra nada. Roupa cara pra mim era roupa da C&A. Quando eu ia no shopping era C&A que eu comprava. E comprava assim, feliz da vida, achando que eu tava comprando Dolce & Gabbana, entendeu? E mais, eu só comprava C&A uma vez por ano, que era próximo ao Natal, quando minha mãe, coitada, recebia lá o 13º dela do trabalho e dividia o dinheiro pra mim e pro meu irmão pra gente comprar roupa de Natal. Isso aqui, obviamente, é um único exemplo de muita coisa que aconteceu na minha vida. Muita coisa. Quando o Bruno me conheceu, eu estava com meu nome sujo há anos, devendo mais de 40 mil reais ao banco. E por que eu tô falando isso pra vocês? Pra ficar contando miséria aqui? Claro que não. Essa não é a ideia. Mas é pra dizer que em todas essas situações em que eu tive muita dificuldade, né, pra ter as coisas que eu queria, eu nunca fiz nada como isso. Eu nunca cheguei para qualquer pessoa que fosse, para vocês terem ideia, nem para os meus pais, tá? Nem para os meus pais eu fazia isso. Para estar pedindo nada dessa forma. Sempre pensei em trabalho. Sempre pensei, antes de tudo, em trabalhar, porque eu era muito consciente de que as pessoas não tinham obrigação nenhuma comigo. Se eu quisesse ter as coisas que eu queria ter, eu teria que trabalhar. Então eu sempre trabalhei e sempre trabalhei muito. Sempre trabalhei com muita dedicação, sempre trabalhei com muito esforço, sempre trabalhei sem nojinho de trabalho, fazia hora extra, trabalhava no fim de semana, fazia o trabalho dos outros, sempre. E se hoje eu tenho a condição financeira que eu tenho, é porque eu trabalhei muito. Trabalhei e trabalho muito até hoje, né? Na verdade, eu trabalho cada vez mais. Só que, obviamente, para mim, para minha empresa, eu tenho o meu próprio negócio. Mas eu sempre trabalhei muito. Então, para mim, a coisa do ter sempre esteve diretamente relacionada ao trabalho. Se eu quero ter isso, eu preciso trabalhar para ter isso. Eu nunca tive essa cara de pau aqui, nunca. Porque é assim que funciona, né? Para que eu tenha as coisas que eu quero ter, seja uma bolsa Chanel, um relógio caro ou um tênis de 300 reais, eu preciso trabalhar muito para ter. Muito, porque isso aqui não é caridade não, isso é ousadia. Tá aí uma curiosidade sobre mim. Eu sou 100% prática e decidida. Quando eu bato um olho numa coisa, é aquilo e acabou. Foi assim com o vestido, foi assim com o coral, foi assim com as músicas, foi assim com a decoração, com tudo. Hoje eu fui provar o vestido, né? E a dona da loja, né? A estilista do ateliê que eu fui, até brincou falando assim: caramba, se todas as noivas fossem como você, assim, o mundo era outro. Porque eu olhei pro vestido e falei: é esse aqui, pronto, paguei, tchau. E eu lembro que a menina da loja até falou assim: não, mas vamos olhar outros, tem outros vestidos muito bonitos. Aí eu falei: não, mas eu gostei desse.
Não, mas Jamara, eu falei, não, eu não quero. Eu escolhi esse aqui. Vai ser esse aqui, pode ficar tranquila. E aí foi. Mas sabe o que é? Eu morro de preguiça desse negócio de ficar olhando. Ah, eu vou dar uma olhadinha aqui. Aí vai em outra loja. Aí vai não sei o quê. Não tenho saco pra isso. Gostei, bati o olho. É esse, ponto, acabou. Decidido. Outra coisa engraçada foi quando eu fui contratar a orquestra, né? Aí eu tive uma reunião com o maestro. Ele falou: Ah, eu vou te passar aqui um roteiro. No nosso site tem as músicas. E aí são muitas músicas que você poderá. Eu falei: Não, eu já sei tudo. Tá aqui, é só tocar. E aí ele fez a mesma brincadeira, falou, caramba, você é decidida, hein? Eu falei, sou decidida. 100% decidida. Odeio enrolação. Odeio enrolação. Pra mim, isso é perder tempo. E tempo é dinheiro, gente. Não dá pra ficar perdendo assim à toa, não. Então, há uma orientação da igreja, né, para que os noivos casem no civil também. Uma questão jurídica mesmo, né, para não ter nenhum problema. Mas o casamento civil não tem validade religiosa. Não, não é errado, tá? Não é errado, não é essa palavra, não é errado. Não é errado, nunca foi errado, nunca será errado, tá? A grande questão é, houve um trabalho árduo e intenso, principalmente no movimento feminista, para desconstruir a imagem da mulher do lar. Nossa, falei muito rápido no história anterior, dá para entender que foi nada, mas enfim. O que eu quis dizer é o seguinte, há um trabalho intenso, não só do movimento feminista, mas principalmente em fazer com que a mulher de casa seja vista como fraca. A mulher que se dedica ao lar, à criação dos filhos, ao marido, para o movimento feminista, essa mulher é uma afronta, né? Para o movimento feminista, essa mulher ela é oprimida. Elas jamais consideram que aquela mulher está ali, naquela condição, porque ela fez aquela escolha. Ela decidiu, ela optou por aquilo, né? Você pega mulheres como a Samia Marcilli, por exemplo, que é uma mulher inteligentíssima, médica, né? Uma mulher que tinha uma carreira brilhante e que largou tudo e falou: não, a minha família é muito mais importante do que o meu trabalho. A minha família é o meu trabalho. Aí você tem, além da Sâmia, tem muitas, tá? Vou citar 3 aqui que são grandes exemplos para mim do que eu tô falando. Você tem a Ana Sense, né? A esposa do Ícaro, minha querida amiga Ana. Mesma coisa, uma mulher brilhante, mas que também abriu mão de tudo para se dedicar à casa e à criação dos filhos. Você tem a Araceli, uma outra amiga muito querida, mesma coisa, abriu mão de tudo para cuidar dos filhos. Vocês estão entendendo? Essas mulheres incríveis, elas fizeram isso porque elas escolheram fazer isso. Foi uma escolha pessoal, individual, claro, obviamente em família, né? Mas elas decidiram por isso. Mas para o movimento feminista, a escolha dessas mulheres é inválida, porque a escolha que elas fizeram é uma escolha que o movimento feminista não quer que as mulheres façam, entendeu? Então não é que é errado, não é, nunca foi, nunca vai ser. É que há uma luta diária, incansável, para fazer com que essa mulher seja vista como uma mulher fraca, uma mulher submissa, uma mulher oprimida e tudo mais. Ou seja, no final das contas, não é que o lugar da mulher é onde ela quiser. O lugar da mulher é onde o feminismo quer que ela esteja, né? E o feminismo, obviamente, não quer uma mulher comprometida com a família, mas submissa a ele.